pessoal, meu nome é Emanuele, sou do 5º período de enfermagem do Araxá e nós vamos apresentar o nosso trabalho para vocês. O nosso tema é capacitação de profissionais de enfermagem para a promoção da segurança do paciente e prevenção de erros de medicação. Pacientes em todo o mundo estão sujeitos a erros na assistência na saúde. Infelizmente, é algo muito comum no nosso meio, né? E a OMS, para quem não sabe, é a Organização Mundial de Saúde. E ela estima que 1 em 10 pacientes possa ser vítimas de erros e eventos adversos durante a prestação de assistência à saúde no mundo, e que há necessidade de estabelecer medidas de prevenção a fim de reverter esse problema. É algo triste de se saber que é comum, né? Algo que parece simples aos nossos olhos, mas que no dia a dia acaba sendo um pouquinho mais complicado. Bom, a OMS define o erro como uma falha na execução de uma ação planejada de acordo com o desejado ou o desenvolvimento incorreto de um plano. Podem ocorrer por uma ação errada ou por não conseguir praticar a ação certa, quer seja na fase de planejamento ou na fase de execução. Já erro de medicação é considerado qualquer evento evitável que pode causar ou conduzir à utilização inadequada de medicação, ou dano ao doente, enquanto a medicação está sob controle do profissional de saúde, doente ou consumidor. Mas, Manu, quais seriam esses erros? Porque é tão comum assim? Bom, trouxe alguns erros para vocês, que é o preparo da droga errada. Droga é um medicamento, né? A droga errada pega, às vezes é uma droga parecida, uma com a outra, um nome parecido, e acaba administrando esse medicamento no paciente e não é a certa. A administração da droga certa em paciente errado, né? Às vezes tá lá, os pacientes estão nos leitos e aí você acaba chegando no quarto e tá o João e o Roberto, e você aplica a medicação do Roberto no João. Modificação da coloração da droga injetável, tornando-se leitosa. Temos que ficar atentos a isso. Modificação da droga injetável com presença de cristais. Administração da droga intravenosa com extravasamento discreto, causando irritação no local. Às vezes você vai aplicar a medicação e o local começa a ficar irritado. Prestem bem atenção nisso. Administração da droga subcutânea em quantidade superior ou tolerável pelo espaço subcutâneo. Às vezes aquele lugar ali não aceita aquele tanto que você está colocando ali e você tem que insistir em colocar. E acaba, né, trazendo dano ao paciente. Falta de rodízio na aplicação da droga subcutânea, ocasionando hematomas e irritações locais. Às vezes nós temos um paciente que está ali acamado e nós vamos ficar pegando aquela mesma via ali para judiar daquele paciente. Não que seja por mal esse judiar, mas nós como profissionais, podemos ajudar esse paciente a sentir menos dor e ficar com menos hematomas, né? Ficar mais tolerável para ele ali. Administração de droga intramuscular em quantidade superior ou tolerado pelo espaço intramuscular, né? Falta de rodízio na aplicação da droga intramuscular, ocasionando endurecimento do tecido muscular e favorecendo o aparecimento de abscessos intramusculares, que é o que a gente já tinha falado acima, né? Administração de drogas com atraso em seus horários, podendo ocasionar alteração em seus níveis plasmáticos, gerando interferência no tratamento. Troca de turno, às vezes o enfermeiro que tá lá, né, o profissional que tá lá, aplicou em tal horário, às 9 da manhã. Tá, o médico prescreveu que todos os dias aquele medicamento deve ser administrado às 9 horas da manhã. Aí você, eu vou aplicar... Nossa, 11 horas da manhã. Já é 11 horas da manhã que aquele paciente não recebeu o medicamento dele. Então aquilo ali, na hora, pode até não ocasionar alguma coisa, mas depois pode. Então a gente tem que estar sempre atento nesses erros que podem ser evitados com um pouquinho de atenção. Seriam ocasionados pelo cansaço do trabalho, né? Entre outras coisas que o Alexander vai falar com vocês. Obrigada! Olá, tudo bem? Meu nome é Alexander, sou estudante de enfermagem na instituição da Uni Araxá
Agora que nós vamos trabalhar, conversar, discutir, é uma pequena capacitação para vocês entenderem, né, um pouquinho de como a gente pode reduzir os índices de erros de medicação e a promoção da segurança dos nossos pacientes, né, na rede hospitalar, né, em toda a área da saúde. E nós estamos aqui com o objetivo de reduzir esses índices de erros que são cometidos, né, que por pesquisas bibliográficas conseguimos identificar algum desses erros mais comuns, né, que são nos nossos meios, que são praticadas pelos profissionais da saúde, correto? Beleza. E como um exemplo de erro que a gente pode citar é a administração de um medicamento em uma dosagem maior, né? Uma dosagem dobrada, uma dosagem não adequada, que pode causar danos à queda do paciente de uma maca, de um leito hospitalar, como por exemplo também, né? O paciente cai por falta de atenção, por falta de talvez uma postura adequada, né? Uma posição que você colocou o paciente na maca, e isso acabou consequentemente fazendo com que esse paciente acaba caindo, né? Então nós temos que identificar, conseguir estar atentos a todas essas pequenas circunstâncias para que isso não aconteça. A primeira coisa de tudo, né, quando a gente vai realizar uma certa medicação prescrita, a gente tem que se atentar ao paciente certo, ou seja, isso já engloba a identificação do paciente, né? A gente tem que conferir, né? Olhar, pegar o prontuário, conferir, seu João, nós vamos fazer essa medicação e tal. Ou seja, a comunicação com o paciente também é essencial. Temos que explicar para o paciente qual a medicação, o efeito dessa medicação, o que ele pode sentir, né? Que no caso são os efeitos que ele pode sentir na hora que vamos injetar esse medicamento nele, por que desse medicamento foi prescrito, vai melhorar o quê, qual que vai ser a consequência, qual que vai ser o benefício. Então temos que saber conversar com o paciente, isso é muito importante. E o que muito também pode acontecer, né, as confusões de medicamentos prescritos, né? Às vezes a gente não consegue identificar, não consegue entender o que foi escrito, ou às vezes um nome com outra composição do medicamento pode ser quase idênticas, né? As nomenclaturas podem ser quase iguais, que pode causar um pouco certo de dúvida, né? Então, se o profissional sente uma dúvida, né, naquele momento, o mais importante a se fazer é procurar, né, tirar essa dúvida, porque a gente não pode ficar com ela e, como diz, vamos na dúvida mesmo administrar esse medicamento, né? Acho que é esse. Não, nós não podemos trabalhar com achismo, porque, né, dependendo desse achismo, a gente vai futuramente, né, ter sérias consequências e danos, né, que poderiam ser evitados aos nossos pacientes. Uma coisa também que temos que se atentar muito é em relação a caminho da via. Ou seja, esse medicamento ele é na via tal, na via subcutânea, na via intramuscular. Então a gente tem que saber conhecer, né, os locais das vias que para serem administradas, né? Um outro assunto muito importante, né, é a hora certa, né? O medicamento deve ser administrado tem intervalos a serem seguidos, os intervalos corretos, né, para garantir um efeito terapêutico. E a falta do controle desse horário pode causar perda da eficácia nesse tratamento, né? Às vezes por algum outro erro. Às vezes o paciente foi para algum tipo de exame e aí vai atrasar um pouco, mas pode ser um erro, né, considerável, justificativo, né, um atraso, né, justificativo. Mas temos que sempre que estar nos organizando os horários. Não, a Dona Maria, a próxima medicação dela é às 13 horas. Então, às 13 horas
eu, como se diz, às 12h40, já vou começar na preparação do meu medicamento, para que às 13 horas eu chegue lá e já faço essa administração. Correto? Ok. O próximo passo a ser seguido é a documentação certa, ou seja, toda a administração de medicamentos deve ser documentada no prontuário do paciente, né? Outro erro considerável é a documentação certa, ou seja, toda a administração de medicamentos deve-se, né, ser documentada no prontuário do paciente. Mas por quê? Porque se você esquece de colocar que você realizou certa medicação desse paciente, outro profissional, né, que, por exemplo, uma troca de turno, vai seguir esse prontuário do paciente, onde está todos os dados e observações, né, tudo que foi feito com ele. E você esqueceu de colocar que você administrou o medicamento, o próximo profissional que pegar o plantão vai realizar essa medicação, mas você já tinha feito, ou seja, a medicação vai tomar 2 vezes dobrada o mesmo medicamento, ou seja, isso pode atrapalhar, né, na consideração do efeito terapêutico. E existem etapas essenciais para a segurança da medicação segundo, né, a OMS, né, que é a nossa Organização Mundial de Saúde, que são um desses 5 erros. O primeiro é a avaliação e a prescrição corretas, né? Análise de riscos e benefícios de cada droga. Segundo erro, revisão da medicação. Avaliação estruturada da indicação, né? E a interação do conjunto de medicamentos. Terceira etapa, dispensação, preparação e administração, né? Que são procedimentos que podem originar erros graves e precisam de processos estruturados. Quarta etapa, que é uma comunicação e educação do paciente, né? Deve ser completa, sem omissões e claras. E a quinta e última etapa, né? A última e quinta etapa, né? É a reconciliação de medicamentosa nas transições do cuidado. Aqui agora nós temos algumas metas de segurança do paciente, né? São 6 metas, cuja elas são a identificação, a comunicação, a medicação, checagem pré-cirúrgica, as infecções e as quedas. Bom, eu não quero estender muito o assunto porque é muito complexo. Como eu já disse, é uma pequena capacitação de orientações, né, para que vocês profissionais fiquem cientes, né, do que estão fazendo, né, que sejam mais prestativos, para que esses erros, né, sejam reduzidos, ok? Espero que vocês tenham entendido um pouco desse conteúdo, tenham memorizado um pouquinho, né, tenham interagido também. Vai ficar um vídeo um pouquinho grande, então gostaríamos de encerrar aqui. Eu e a Manu agradecemos a todos que estão nos assistindo, né? Pelo fato de estarmos aqui prestigiando, né? E mostrando, trabalhando com vocês esse assunto super importante, beleza? Então, tchauzinho e muito obrigado pela atenção de vocês.